Olá, neste vídeo eu quero expor um pouquinho as minhas teorias sobre o primeiro mandato do Lula, por que ele se tornou presidente, por que ele foi preso, por que ele saiu e por que ele voltou agora. E se ele vai ficar ou se ele vai ser chutado de novo. Bom, vamos lá. Na época lá que eu comentava, mas eu não gravava, infelizmente não tenho gravado, mas na época eu acompanhava lá Lula, primeira eleição dele. Eu lembro que uma vez, numa entrevista, ele estava lá com o Boris Casoy, perguntou para ele sobre o Foro de São Paulo. Durou feio assim para o Boris Casoy e falou: nunca mais repita, isso é uma tremenda mentira, nunca mais fale isso em público. O Boris Casoy ficou quietinho, prosseguiu sua entrevista no debate presidencial, quando ele era candidato. E naquela época o Fernando Henrique sabia do Foro de São Paulo, sabia da criação, né, entre o Lula, o Chaves, Fidel Castro, sabia disso. Mas o Fernando Henrique também ficou quietinho. Por quê? Porque Fernando Henrique e Lula sempre foram amigos de tempos, de tempos. Quem colocou Lula na presidência foi o Fernando Henrique. Foi graças a ele que o Lula entrou. Foi graças porque o Fernando Henrique ensinava, aconselhava, mostrava como que o Lula tinha que se comportar para se tornar um presidente. Lula ganhou, Fernando Henrique deu a faixa presidencial lá com todas as honras, com toda a amizade que eles tinham de tempos, a amizade de tempos mesmo. Tanto é que Fernando Henrique tinha uma casa em Ubatuba e o Lula ia lá visitar com a Marisa, a Suplicy ia nessa casa, eles passavam o final de semana juntos lá, e o negócio já vem de tempo, essa amizade aí entre Lula e Fernando Henrique. Tanto é que quem não sabe, qual era o objetivo do Fernando Henrique? Era a manutenção da estratégia das tesouras. Quem não sabe, é só pesquisar, você vai entender o que é a estratégia das tesouras. É o revezamento de poder entre PSDB e PT. Fernando Henrique sabia que teria que sair e ele agora a vez do PT. O PT ficaria no poder, depois o PSDB voltaria ao poder. Esse era o planejamento que eles tinham entre ambos. Só que foi o que aconteceu. O Lula entrou no poder, assumiu o poder, com todas as honras, estava lá. Só que o Lula, ele começou a pensar diferente do sistema. O Lula começou a querer impor o Foro de São Paulo, para que o Foro de São Paulo controlasse toda a América Latina, que toda a América Latina se tornasse socialista. A Ursal, né, que a Manuela foi lá, fez o bolo comemorativo, foi lá, convidou o presidente, o ex-presidente lá, o Mujica, do Uruguai, para ser o presidente da Ursal e tal, aquela papagaia toda. Só que o que aconteceu? A URSAL não fazia planos da nova ordem mundial, que quem realmente manda. Fernando Henrique fazia parte do diálogo interamericano, que é um braço da nova ordem mundial. Então o Lula começou a ir contra esses planos, né? A nova ordem mundial ela quer controlar o controle absoluto dos países todos. Ela quer controlar os governos, quer a economia, ela quer ditar as regras. E o Lula queria fazer um sistema independente. Esse não era o plano do Fernando Henrique, porque vocês sabem que o partido da nova ordem mundial no Brasil é o PSDB. PSDB que, tanto é que quando o Jorge Soros veio para o Brasil, o anfitrião, quem recebeu o Jorge Soros foi o Fernando Henrique. Ele que recebeu. Então, o PSDB que está ali à frente da nova ordem mundial, junto com uma organização que eu não vou citar o nome aí. Então, estavam lá. Aí o Lula começou a implantar o Foro de São Paulo, Ó, nós que vamos mandar, vamos criar um socialismo na América do Sul, vamos ser independentes e nós vamos ter a nossa soberania. A nova ordem mundial, ela quer quebrar a soberania de todos os países, que percam a soberania e seja uma aldeia global, ecossistema, aquelas papagaiadas todas lá que eles pregam através dos seus braços, dos seus representantes. Então, quando perceberam que o Lula estava indo para esse caminho, aí eles começaram a derrubar o próprio Fernando Henrique, o próprio PSDB que colocou o PT, começou a derrubar o Lula. Eles começaram a derrubar o Lula através do Moro. Quem que é o Moro? O Moro faz parte dessa organização, que eu não vou citar o nome.
E o Moro começou a fazer as investigações, muita coisa errada teve, realmente concordo, nas investigações, né, que o Ministério Público não passou, pulou etapa tal, mas foram lá mostrando as irregularidades do Lula, a corrupção, que são fatos verídicos, né, que o Lula realmente roubou mesmo, Odebrecht, Camargo Correia, etc. e tal, Mensalão, Petrolão, etc. e tal. O Lula roubou bastante, mas não tinha tantas provas assim. Tinha provas, mas tinha que ir por outros caminhos que o Moro pulou aí. E o Moro foi lá, e eu acompanhava na época, quando o Moro falava assim, nossa, que legal, ficava todo feliz com o Moro lá. Naquela época, eu estava feliz com o Moro, só que eu comecei a perceber que a Lava Jato, ela também chegava no PSDB. Ela chegou no Aécio Neves, no Aloysio Nunes, chegou em outro lá também, que eu não vou me lembrar, isso foi naquela época lá. Eu comecei a ficar pensando, mas tem alguma coisa errada aí. Por que que a Lava Jato prende o povo do PT, mas quando chega no PSDB, acaba? Né? Ninguém do PSDB foi preso e tinha gente do PSDB envolvida na Lava Jato. Ninguém foi denunciado. Os crimes do PSDB todos prescrevem. Você viu alguém do PSDB sendo preso? Por quê? Porque o PSDB é o partido da nova ordem mundial, é o partido da organização que é o braço da nova ordem mundial no Brasil. Não vou falar o nome, não adianta. Aí eu comecei a desconfiar. Eu acho que o Moro faz parte. Não é possível, porque o Moro não prende ninguém do PSDB. Aí depois eu vi uma foto do Moro. Eu falei, realmente ele faz parte desse braço da nova ordem mundial. Ele faz parte do grupo. Bom, enfim, derrubaram o Lula. Qual era o propósito? Quais eram os planos? Derrubar o Lula, derrubar a Dilma, né, impeachment da Dilma, e agora PSDB volta no poder. Aí entra um cidadão aí chamado Bolsonaro, atrapalhou todos os planos do PSDB. Né? Não era esses planos. Né? Bolsonaro entrou e Bolsonaro foi contra a ordem mundial. E para piorar a situação, lá nos Estados Unidos também entrou o Trump, que também era contra a ordem mundial. O Trump tinha entrado antes, mas também era contra a nova ordem mundial. De repente, a nova ordem mundial olha e fala: nossa, perdemos o Brasil, perdemos os Estados Unidos, temos duas pessoas que são a favor da soberania, do mercado livre, do capitalismo, são contra que nós tomemos conta dos países todos. Aí, logicamente, a nova ordem mundial tem muito poder, tem muito dinheiro. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, derrubaram o Trump. Quem acompanhou a eleição viu que foi uma maior fraude. Que fraude que os americanos aceitaram, né? Que mentira, o Trump estava ganhando, depois ficou uma hora lá, deu um pane de uma hora, depois de uma hora votou. Aí o outro que já estava quase no final, aí o outro tudo que é voto era do outro, era do Biden, tudo Biden, do Biden, e o Biden virou o jogo no final, na reta final lá. Que mentira. Mas tudo bem. Aqui no Brasil também é a mesma coisa, né? Bolsonaro entrou, foi contra a nova ordem mundial, aí falou: precisamos derrubar o Bolsonaro, precisamos derrubar o Bolsonaro. Qual é o nome que nós temos? Temos o Lula. O Lula é uma opção. Para derrubar o Bolsonaro, qualquer coisa serve. Aí eles investiram no Lula, né? Foi bem investida. A Igreja Católica em peso lá no Nordeste, né? Tudo, a CNN, todos os padres, tudo, maior campanha para o Lula. Né? E muita gente votou a favor do Lula. O Lula ganhou, não sabemos como, seguramente foi meio duvidoso aí, teve muita urna estranha, né? Campo eleitoral do Bolsonaro, que deu 0 de votos para o Bolsonaro. Uma urna com 300 votos, ter 0 de voto para o Bolsonaro e 290 votos para o Lula. É meio estranho, mas tudo bem, né? Aceitamos. Aí o Lula entrou novamente. Aí o Lula entrou, quais são os planos do Lula? Restabelecer o comunismo na América Latina, o Foro de São Paulo. E ele está indo para os mesmos caminhos. Talvez eu vou até compartilhar a tela aqui para mostrar algumas coisas do Lula agora. Por exemplo, proposta de criação da Guarda Nacional está pronta, diz ministro Flávio Dino. O que é essa Guarda Nacional? É tirar as armas das polícias, desmilitarizar a polícia militar, civil, as estaduais, né, as que não são centralizadas, tirar armas de todos. Para quê? Para colocar essa Guarda Nacional que vai ter armas junto com o Exército. Esse é um plano que o Hugo Chávez fez na Venezuela, que funcionou, a Guarda Nacional venezuelana.
né, que ficou depois do lado, e criou uma verdadeira milícia lá na Venezuela para poder dar o golpe socialista lá, que funcionou, e eles estão indo para o mesmo caminho. Seguindo aqui, Dina entrega a Lula pacote de ideias para ampliar a segurança nas esplanadas e evitar atos golpistas, por causa do 8 de janeiro lá. Só que aqui fala, ó, aumento de penas para golpistas e novas regras para redes sociais. Redes sociais, eles querem controlar as redes sociais, isso faz parte do golpe. Antes de passar para o próximo, você não conhece esse cidadão aqui? Esse é o Peter, do Ancapso. Eu aconselho vocês, querem assistir uma boa mídia, Ancapso, Visão Libertária. Muito melhor do que qualquer essa G1 aí da vida aí. Lula assina decretos que cria conselho e sistema de participação social. Mentira, isso daí é para dar... Esse conselho social aí é o sindicato, é para dar poder para os sindicatos. O Lula quer dar, porque precisa dos sindicatos para ajudar no golpe ali. O governo Lula quer impor obrigações para Big Techs reduzirem conteúdos golpistas. As empresas de redes sociais, elas vão ter que fiscalizar o que está sendo postado e vão ter que cortar tudo que fale mal do governo, tudo que o governo não queira, as redes sociais são obrigadas a cortar, elas são obrigadas a cortarem. E aqui fala, né, desmilitarização da polícia militar estão entre as estratégias de neutralização do tradicional aparato de segurança do Estado para permitir a tomada do poder e a implantação do socialismo, constatou. Isso aqui deu na revista Oeste, ou seja, não sou só eu que estou falando, há mais pessoas que estão percebendo que realmente eles querem dar o golpe aqui no Brasil. Então eles estão caminhando. Controle das redes sociais. Hitler fez isso. Hitler ele usou muito a mídia para enganar os alemães lá, de ter ódio contra os judeus. Os judeus só traziam prosperidades para a Alemanha, para qualquer país que eles iam, traziam prosperidade, mas a mídia foi tão forte, que eles ficaram com ódio dos judeus, e aqui é a mesma coisa, eles querem controlar a mídia para falar bem, né, que os americanos são ruins, o imperialismo, o capitalismo selvagem, que o patrão explora. Mentira! Quem explora é o governo. O governo é o maior explorador que existe. O governo não produz nada, o governo não trabalha, só recebem e ficam com 60% quase 60% do salário dos trabalhadores, com quase 60% do lucro dos empreendedores, dos ricos. O governo fica com tudo e não produz nada. O maior vagabundo, o maior explorador que existe na face da terra não é o patrão, é o governo. Aprenda isso. Então, bom, isso é outro assunto. Então, o Lula começou a querer fazer essa movimentação pouco antes da eleição, não tenho certeza, eu acho que o José Genuíno falou, nós vamos entrar para não cometer os mesmos erros do passado. Que erros do passado? A ganância, a corrupção, foi muita sede ao pote. Então, eles estão entrando, ok, para não cometer, ou seja, eles querem ficar, eles vieram para ficar, esses são os planos. José Dirceu até apareceu, estava meio sumido aí, até apareceu, falou de um terceiro mandato para o Lula, está no primeiro ainda, não está nem no segundo, e já falou de um terceiro mandato para o Lula, aí já deixou mostrar, ou seja, eles realmente estão querendo dar um golpe comunista no Brasil, mas eu vou deixar bem claro para vocês, esse golpe só vai ocorrer. Primeiro, tem que ter apoio das Forças Armadas. Se o Exército apoiar, ocorre. Se não apoiar, não ocorre. Porque, para dar golpe, primeiro passo, né, controle das mídias, desarmar a população, isso faz. Hitler fez isso, desarmou a população, para depois dar o golpe, porque nenhum povo que está armado, nenhum ditador consegue dar um golpe em povo que está armado. Não tem como, tem que desarmar a população, desarmar a polícia militar, as não centralizadas, e depois ter o apoio do exército, e o golpe tá quase pronto aí já para dar o golpe. Então o Lula está tentando ir para esse caminho, mas agora eu quero voltar àquele assunto que eu te falei lá. Ele tentou dar esse golpe lá no começo, tinha esses planos do Foro de São Paulo que não faziam parte da nova ordem mundial. Novamente, o mesmo erro que eles vão cometer. Se o Lula quiser dar um golpe, mas criar uma soberania
fora da nova ordem mundial, fora do PSDB, fora dessa organização aí que os PSDBistas fazem parte, que alguns generais fazem parte, que o STF faz parte. Lula, você vai cair, eles vão te derrubar de novo, Lula. Ou Lula se enquadra aos planos da nova ordem mundial, ou ele vai ser derrubado de novo. Essa mesma ordem. Tanto é que o Alexandre de Moraes, que é o maior apoiador do Lula aí, ele essa semana bateu de frente com o Lula. Ele falou que aqueles vídeos do 8 de setembro, do 8 de janeiro, que o Lula não quer deixar vazar de jeito nenhum, que o Lula proibiu de divulgar esses vídeos. O Alexandre de Moraes falou, não, eu dou ordens para que esses vídeos sejam apresentados ao STF, ao Congresso, à Câmara, tal, né, a quem interessar ali. E o Lula não queria. Então, assim, o STF batendo de frente com o Lula tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque o STF faz parte dessa organização que o PSDB faz parte. E a nova ordem mundial controla essa organização aqui no Brasil, que o PSDB faz parte. Tanto é que, só um adendo aqui, há pouco tempo atrás, teve um grupo aí de pessoas falando que o Moro corre o risco de ser preso, que o Moro pode ser preso. Eu sabia que não ia ser preso. O Moro não vai ser preso. O Moro faz parte deste grupo aí, tá? Que pertence à nova ordem mundial, que o PSDB faz parte. O Moro é do PSDB. Tanto é que quando o presidente Moro, o presidente Bolsonaro chamou o Moro para ser ministro, na época eu falei, ele fez besteira, porque esse Moro vai traí-lo. Assim como o Mourão também faz parte dessa organização, vai traí-lo também. E não deu outra. Pouco tempo depois, o Moro saiu como maior traíra, né, falou mal do Bolsonaro, abandonou o cargo, etc. Aquele rebuliço que deu. E eu falei na época, ó, o Moro não é confiável, não confie no Moro, porque ele é do PSDB. Bom, voltando aqui ao assunto. Então, resumindo, quem quer controlar o Brasil, os Estados Unidos, os países todos da Europa, a comunidade europeia, né, tudo, é a nova ordem mundial, que tem seus representantes aqui no Brasil. O PSDB é um partido que representa eles. Se o Lula andar em conformidade com as regras, ele fica. Se o Lula começar a querer implantar o sistema dele, a ditadura dele, a soberania dele, ele cai. O próprio STF derruba ele. O STF não é a favor do Lula, o STF é do PSDB. O STF faz parte da nova ordem mundial. E eu já vi vídeos deixando bem claro, o Barroso falando, o outro falando do agenda da ONU 2030, defendendo. Eu já percebi que eles fazem parte da nova ordem mundial. Então é isso que eu queria deixar para vocês. O Lula fica se ele seguir as regras. A nova ordem mundial é quem manda. Tirou o Trump, colocou o Biden lá, o Biden não sabe nada de nada, já está assim, não raciocina mais, né, faz tudo o que eles querem. E o PSDB, quem que é o vice do Lula? PSDB. Né, o Geraldo Alckmin entra, né, e vai fazer tudo o que eles querem. O Geraldo Alckmin é uma pessoa inteligente, não tenha dúvidas sobre isso, é meio sonso lá, parece meio sonso, mas a cabeça dele pensa bastante e é uma pessoa que vai seguir as regras. Né? O Geraldo Alckmin do PSDB vai seguir sem sombra de dúvidas. Então, tá aí, quero deixar isso bem claro para vocês. Né? Nova ordem mundial realmente quer controlar o mundo. E Brasil é importante para eles. Estados Unidos, então, nem se fala. O país sempre foi o país mais importante de tudo. Mas o Brasil também interessa bastante. Gostou? Divulga esse vídeo, deixa o seu like aí, aperta o joinha. Um abraço para todos.